Olá, pessoal. Meu nome é Amanda e eu vou falar um pouco com vocês sobre castração e controle reprodutivo dos animais. Então, o que a gente vai conversar por aqui hoje? Como funciona o cio das fêmeas? Por que eu devo castrar tanto meu macho quanto a minha fêmea? Um pouco sobre a famosa injeção anti-cio, o procedimento da cirurgia de castração, como ele funciona, e os benefícios da castração. Então, iniciando a nossa conversa, as fêmeas caninas e felinas, né, nossas cadelas e nossas gatas, elas são multíparas. O que isso significa? Significa que elas têm uma alta proliferação de filhotes. Tem muitos filhotes a cada ninhada. É só a gente comparar com o ser humano, né? A gente está acostumado a ver, a cada gestação do ser humano, apenas um filhote, geralmente, um filhote, um filho. Já as cadelas e as gatas têm vários filhotes a cada ninhada. É importante a gente falar também que a maturação sexual delas é rápida, ou seja, elas entram no cio bem novinhas, né? Entram na puberdade no cio bem novas. E também possuem uma prenhez de curta duração. Então, dentro de 60 a 70 dias, né? 2 meses e pouquinho, essas fêmeas parem seus filhotes, certo? Sobre as cadelas, especificamente, a puberdade ocorre dentro de 9 a 10 meses, isso varia um pouco conforme o porte da cadela, tá bom? E o cio ocorre mais ou menos 2 vezes ao ano. Já as gatas entram na puberdade mais cedo, dentro de 6 a 9 meses de idade. Também pode variar um pouco para menos, um pouco para mais. Os cios da gata são muito mais rápidos, são periódicos a cada 15 a 21 dias. Então a gata entrou no cio, ela não teve filhotes, ela entra no novo cio dentro de 2 a 3 semanas. Sabendo de tudo isso, qual é a importância para a gente? Esses muitos filhotes que elas têm muito rapidamente, um cio atrás do outro, são crias muitas vezes indesejadas que acabam sendo abandonadas pelas pessoas. As pessoas podem simplesmente colocar os filhotes na rua, quanto acabar doando para uma família, e essa família acaba colocando os animais na rua, esses animais vão se acumulando e geram uma superpopulação de animais que ficam ali errantes em situação de rua, certo? Essa superpopulação gera maus tratos. Então, os animais que estão na rua, eles estão sensíveis a serem agredidos, a serem atropelados, a serem envenenados. Ocorre muito comumente, infelizmente, certo? E além disso, esses animais pegam mais doenças, doenças que são muitas vezes graves, podem ser doenças sem cura, e também doenças zoonóticas, doenças que são transmitidas entre animais e seres humanos e animais. Ou seja, essa superpopulação de cães e gatos tem importância não só para a saúde deles, mas também para a saúde humana, para a nossa saúde, porque quando existe um grande número de animais, essas doenças começam a se proliferar nos grandes centros, nas cidades, e aí a gente começa a ver o aumento de leptospirose, de leishmaniose, os números de raiva e diversas doenças que são zoonóticas, tá bom? Então, onde entra a castração? A castração entra prevenindo tudo isso, né? Porque as crias, não vamos ter mais crias indesejadas, então essas crias indesejadas não vão ser abandonadas, que não vão gerar superpopulação, que não vão gerar todos esses problemas que eu citei da superpopulação. Além disso, para o seu petzinho que vive lá na sua casa, a castração vai diminuir a agressividade, o estresse, a marcação de território, principalmente em machos, né, que a gente vê marcando território pela casa toda, a castração previne isso,
E também o hábito de ir à rua, principalmente em gatos, né? O gato entrou no cio, ele quer fugir para ele conseguir ali uma fêmea, um machinho. Castrando, a gente consegue prevenir esse hábito, tá bom? E também a gente aumenta a expectativa de vida do animal. Eu já vou explicar um pouco melhor sobre as doenças que a gente consegue prevenir com a castração. Então, falando um pouco sobre a injeção anti-cio, né? Ela é conhecida como vacina anti-cio, o que é errado, né? Porque vacina é uma coisa boa, injeção anti-cio não tem nada de bom, só tem coisas prejudiciais para o seu pet. Essa injeção contém hormônios que vão inibir o cio. Mas qual é o problema disso? Esses hormônios são muitos hormônios, são hormônios exorbitantes e eles acabam desregulando e gerando distúrbios reprodutivos e efeitos adversos. Eles acabam aumentando a probabilidade de diversas doenças, que eu já vou explicar melhor para vocês. E por isso, a injeção anti-cio não é recomendada, tá bom? Hoje em dia, ela não é feita em hospitais, em clínicas veterinárias, então ela não é recomendada, ela só tem malefícios a trazer para o seu pet. Então, falando um pouco sobre o que essa injeção pode causar. Hiperplasia endometrial cística, né? O aumento do útero, hiperplasia das glândulas mamárias, aquele aumento das mamas, neoplasias, que são cânceres, tumores, e piometra, a famosa piometra que muitos conhecem, que é quando dá aquela infecção no útero muito feia, o útero enche de pus, a gente tem que entrar num procedimento cirúrgico, é uma cirurgia muito mais arriscada. Então, a injeção anti-cio aumenta a probabilidade dessas doenças. E em cadelas prenhes, né, ou gatas também, acontece do tutor não saber que aquela fêmea está já prenha, ela já pegou alguma cria, ele dá a vacina, a injeção anti-cio, e essa injeção vai causar aborto, vai causar morte dos fetos e retenção uterina. Muitas vezes essas fêmeas não conseguem parir, a gente tem que entrar uma cesariana de emergência para retirar os fetos que já estão mortos. Também existe muito mais risco para a fêmea. Então, a castração em fêmeas em si. A castração se chama ovário-histerectomia, mas a gente pode abreviar para OH, que tá tudo certo. Se você ler OH, é a castração, beleza? Ela consiste na retirada dos ovários, que aqui nesse esqueminha, ó, são essas duas bolinhas representadas, as trompas e o útero. Retirando essas estruturas, a gente consegue prevenir o prolapso vaginal, a piometra, que eu já citei anteriormente, né? Se não tem essa estrutura aqui, que é o útero, não vai ocorrer piometra. As neoplasias uterinas, metrite, que é a inflamação do útero, e mastite, que é a inflamação das mamas. Além disso, a gente ainda previne aborto espontâneo, morte fetal, ruptura uterina, todos esses problemas relacionados à gestação. Já a castração em machos se chama orquiectomia e ela consiste na retirada dos testículos. Os testículos são os órgãos sexuais que estão ali dentro do saquinho que a gente observa nos cães e nos gatos machos. Essa castração vai prevenir neoplasias testiculares, ou seja, tumores e cânceres de testículo.
e vai prevenir a hiperplasia prostática benigna, a hiperplasia cística, prostatítica, inflamação da próstata e abscessos prostáticos. Um montão de doença que a gente consegue prevenir com a castração dos machos, além da melhora no comportamento deles, como eu já citei anteriormente. O procedimento em si, como ele funciona? Então, ele é feito em animais a partir de 4 a 6 meses, porém não tem limites. A vida toda, seu bichinho pode ser castrado. Consulte o seu médico veterinário, tá bom? É feita a avaliação pré-cirúrgica. Então, o seu veterinário vai auscultar o coraçãozinho para ver se ele está bem para tomar anestesia. Ele vai pedir um exame de sangue. Ele vai fazer o que ele achar necessário, porque a castração precisa ser feita em pacientes saudáveis, tá bom? É uma cirurgia eletiva para pacientes saudáveis. Ela deve ser realizada somente por médicos veterinários capacitados e em clínicas ou hospitais que possuam estrutura. Então, precisa ser um lugar que possua um centro cirúrgico adequado, certo? E o animal, ele vai ficar de jejum, então algumas horas sem se alimentar, sem beber aguinha. Depois disso, ele vai receber anestesia geral, então ele vai dormir, ele não vai sentir dor durante o procedimento. Vai ter que ter uma asepsia local, uma limpeza bem feita com a retirada dos pelos, né? E o material tem que ser esterilizado e individual, ou seja, usou material esterilizado em um animal, vai fazer uma outra castração, pega outro material esterilizado, certinho? E a retirada dos pontos é feita depois de alguns dias, depois que estiver tudo cicatrizado, o animal fez o repouso, o tutor cuidou dos pontos, fez a limpeza, deu tudo certo, são retirados os pontos. Eu gostaria de lembrar vocês que a castração é a cirurgia mais comum de ser realizada na medicina veterinária. É a cirurgia que todos os dias acontece dentro dos hospitais veterinários. Então, se tudo for seguido corretamente, o risco é pequeno. Toda cirurgia tem risco para o paciente, qualquer anestesia, qualquer cirurgia, porém, se tudo for feito da forma correta, o risco é pequeno, tá bom? É isso. Muito obrigada para vocês que assistiram até aqui. Eu deixo o meu contato, meu e-mail e o meu Instagram, caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa aula. Tchau, tchau!